Vamos abrir nossas Bíblias em segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Segunda carta que Paulo escreveu à igreja na cidade de Corinto. Nós vamos ler o capítulo 3, do versículo 7 ao 18. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 7 ao versículo 18. Hoje nosso tema dentro da série Pentecostes é o Espírito Santo Libertador. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. E aqui falando sobre os mandamentos, a lei de Moisés. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação? Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Vamos orar? Pai amado, obrigado pela oportunidade que nós temos de, como comunidade, nos reunirmos em um ambiente onde ouviremos a palavra, a ministração da nossa interpretação desse texto da Bíblia, em especial, Deus, a aplicação para a nossa vida, para a nossa família, para nosso mundo, Senhor. E nós pedimos ao Senhor que o mesmo Espírito do Pentecostes, que trouxe essa celebração dos libertos, o mesmo Espírito do Pentecostes que desceu quando a igreja estava reunida, esse mesmo Espírito que provocou não uma nova religião, ou uma nova forma de ser religião, mas uma nova forma de ser gente, de ser ser humano. Esse mesmo Espírito que ministrou a tantos no passado, que ministra ao nosso coração, trazendo em nós a iluminação que precisamos, trazendo a nós, Deus, a abertura dos nossos olhos, e que caiam as nossas escamas, que o véu saia do nosso rosto, em que enxerguemos como o Espírito deseja que enxerguemos. Nos ensine, é isso que oramos, em nome de Jesus, amém. Eu sou capixaba, nascida aqui em Vitória mesmo, mas com 2 meses de vida eu fui para Aimorés. E essa experiência foi sem dúvida marcante para mim, primeiro porque eu conheci Jesus, e isso foi incrível. Conhecer um Deus que era amigo, tão próximo, foi algo que realmente mudou a minha vida e o meu coração. Mas junto com essa descoberta aconteceram algumas coisas bastante engraçadas, que hoje eu acho engraçado. Na época eu não tinha muita consciência do que era. Eu só estava bastante encantada com a possibilidade de um Deus que era meu amigo, com a comunidade que era extremamente acolhedora. Mas havia algumas coisas curiosas na comunidade que hoje eu olho para trás e acho muita graça. E acho graça, inclusive, na época, não ter tido senso crítico de problematizar. Mas também com 11 anos, que senso crítico que se tem, né? Enfim, quando a gente passou a frequentar essa igreja evangélica, algumas coisas eram exigidas de nós, né? Por exemplo, a primeira delas, a mudança no falar. Eu era uma criança criada no interior de Minas Gerais, e à época, lá em Minas Gerais, Nossa Senhora era uma expressão que a gente usava para tudo. É igual vírgula. Era tudo. Você está feliz? Nossa Senhora. Está espantado? Nossa Senhora. Bateu o pé na quina da mesa? Nossa Senhora. Tudo era Nossa Senhora. Era uma coisa.
Mas uma vez que eu pisei numa igreja evangélica, eu estava proibida de falar Nossa Senhora. Quando falava Nossa Senhora, meu Deus, não pode falar Nossa Senhora. Não, nossa não, é Vossa Senhora. E para acabar de completar, eu estudava na escola estadual Nossa Senhora do Carmo. Mas eu não podia mencionar o nome da minha escola. Eu tinha que falar Vossa Senhora do Carmo. Sabe, umas coisas assim. Mas na época não problema, tá bom, não pode falar mais Nossa Senhora, não falo. Tinha umas outras palavras que não podia falar também, danado. Gente, em Minas Gerais, danado, você fala para todo mundo, ô menino danado, nossa, estou com um prejuízo danado, estou com uma dor de cabeça danada. Pronto, não pode falar mais. Mas por que não pode falar mais danado? Não, porque danado é digno do inferno. Eu nunca ouvi falar isso na minha vida, mas eu ouvi lá na igreja, então tá bom, não fala mais danado. Também tinha onda, não podia chamar menino de moleque, porque dizia-se que moleque era os meninos consagrados ao deus Moloque. Tá, ok, mas que tinha um monte de moleque lá em Minas. Não podia, aí tinha um monte e não podia. Inclusive eu. Aí tinha um monte e não podia, gente. Não podia brincar com nada da Disney, porque a Disney era do diabo. Lembra disso? O Mickey. O Mickey, então, Jesus. Meu Deus, era demoníaco. Não podia brincar. Gente, isso é muito triste, eu preciso confessar a vocês. Eu tive que queimar todas as minhas fitas deste tamanho do Nintendão do Mario Bros. Isso porque o Mario Bros era do diabo, gente. Eu quero pegar aquele povo que falou aquilo comigo um dia. Isso era uma relíquia hoje. Gente, isso era uma relíquia hoje. O Mario Bros, eu tive que queimar o Mario Bros. Mario Bros era do diabo. Enfim. E hoje a gente joga. Naquela época exigia. Antigamente o Mario Bros era problema. Hoje a gente joga God of War e acha tudo normal. Mas tá bom. Quem entende videogame sabe o que eu tô falando. Não podia comer canjicão em junho. Essa eu acho ótimo. Não podia. Era festa junina. Você podia comer canjicão em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, pula junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Porque em junho comer canjicão era um problema, porque podia ser festa junina. Gente, era tanta coisa. Ô, gente, é muito engraçado. Era tanta coisa que se tinha, era tanta coisa que se falava. Música. Meu Deus do céu. Música, antigamente não tinha essa divisão, música lá, música cá. Aí criou só música gospel. Aí só podia ouvir música gospel. E pior do que isso, a gente começou a rodar o disco ao contrário. O problema é que mudou de disco para CD e a gente não consegue rodar o CD ao contrário, muito menos o Spotify ao contrário agora. Então a gente parou de enxergar algumas coisas nas músicas que antigamente a gente enxergava, que era mais ou menos assim, quando rodava ao contrário. Ah, falou diabo ali. Era uma forçação de barra. Quem nunca viu um disco de vinil não sabe que é ficar rodando CD não. O disco da Xuxa ao contrário para ver se aparecia a voz do diabo. Enfim, gente. Não, mas tinha um monte de coisa. Tinha umas coisas dessas. Eu lembro da época que surgiu o Ford Ka. O Ford Ka, não podia comprar Ford Ka, porque o Ford Ka era um carro consagrado ao Deus Sapo. Tá bom. Jesus! Voltando. Isso fora as roupas. Tinha muita coisa boa, gente. Essa é a parte engraçada. Enfim, o fato é que ser cristão naquela mentalidade era seguir um conjunto de regras que, vamos combinar, com muito pouco sentido. Isso tem uns 20 anos atrás, não? Isso tem mais de 20 anos, né? Eu tenho 37, então tem 26. Eu tinha 11 anos, né? Então, muito bem. Carinha de pode 15. falar que eu não tenho cara de 37 anos, que eu também concordo. Muito bem. Aí o fato é, a gente tinha que seguir um conjunto de regras que não faziam o menor sentido, mas tudo bem, já que essa é a regra para poder participar aqui do clube, vamos participar, vamos negar agora. Mas hoje, olhando para trás, eu fico pensando, meu Deus, como a gente viveu e ainda vive algumas formas de se relacionar com o que é sagrado, que não fazem o menor sentido e a gente não para problematizar. Me parece que era isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. Corinto era uma igreja super problemática, gente. Eu acho que se tinha uma igreja que deu trabalho para Paulo, mais do que todas as outras juntas, era a igreja de Corinto. Corinto era uma igreja cheia de divisões, de muitas contendas, de muito disse-me-disse, de muita infantilidade. Isso mostra para a gente que se você acha que a comunidade cristã é um lugar de gente absolutamente resolvida, eu sinto te dizer que não é, né? Muito bem, a igreja cristã é um lugar como outro qualquer, cheio de gente que precisa tratar muita coisa na sua vida, na sua história, nas suas emoções, etc. e tal. Mas o fato é que a igreja de Corinto era uma bagunça.
uma confusão, divisões, disse-me-disse. E agora, na segunda epístola, acontece uma coisa muito interessante. O Paulo começa a defender o seu apostolado, porque parecia que estavam se levantando algumas críticas ao apóstolo, e especialmente ao jeito de Paulo liderar. Porque Paulo tinha aprendido com Jesus uma liderança que não se colocava para um exercício de poder sobre as pessoas, mas como um facilitador dos processos para conduzi-los a Cristo. Assim, e as pessoas estavam achando isso ruim. Assim como Paulo, assim como nós, mais propriamente eu, né? A Anelisa vem para o berço evangélico aos 11 anos, eu nasço na igreja evangélica, quase que em cima dos bancos da igreja evangélica, e Paulo nasce numa religião. E Paulo se vê no encontro com Jesus numa mudança revolucionária de pensamento. E não só muda o seu pensamento, como ele, como servo e apóstolo de Cristo, ele leva essa mensagem transformadora. Só que toda mensagem transformadora, no primeiro momento, dá um susto na gente. Primeira situação, a gente fica assim, será que é isso mesmo? E Paulo, a sensação que dá é que Paulo provoca esse espanto nas pessoas em Corinto. E a igreja de Corinto, que já era uma igreja bem dividida, em partidos inclusive, essa igreja de Corinto, ela parece ser um pouco resistente a algumas mensagens de Paulo. E Paulo traz uma proposta comparativa, inclusive, da visão da antiga religião que ele servia, para a nova religião que ele está vivendo agora. Na verdade, para a antiga religião, mas agora não para a nova religião, mas para o novo estilo de vida, a partir de Cristo e do Espírito que em nós habita. E aí, nesse texto que nós lemos, que inclusive parece um pouco difícil de compreender, porque Paulo está fazendo uma relação com uma passagem lá de Êxodo, capítulo 34, Paulo faz uma comparação entre a antiga aliança, firmada na lei, e a nova aliança por meio do Espírito Santo de Deus. E é aqui que nós queremos inserir a nossa meditação, numa perspectiva de como o Espírito Santo nos liberta para uma vivência espiritual verdadeiramente libertadora. E o que Paulo está contando? Paulo está contando que quando Moisés recebeu as tábuas da lei, aconteceu um fenômeno, diz Êxodo 34, quando ele desce do monte, o seu rosto brilhava, e as pessoas ficaram com medo daquilo. Então Moisés colocou um lenço no rosto. Ocorre que esse brilho de Moisés não durou a vida inteira, esse brilho foi desvanecendo, e Moisés permanecia com o véu no rosto, segundo Paulo, para que as pessoas não percebessem que a glória era desvanecente, ou seja, que estava acabando. E Paulo vai começar a fazer algumas críticas a essa velha aliança fundamentada na lei, trazendo um contraponto com a aliança forjada no Espírito. E a primeira coisa que a gente aprende com ele aqui, é que a aliança que é forjada pelo Espírito, esse Espírito que nos liberta, ele age como libertador das nossas consciências. Olha o que diz os versículos 7 e 8, diz assim: o ministério que trouxe morte foi gravado com letras de pedra. É forte o que ele diz, sabe essa tábua de leis? Isso trouxe morte. Mas esse ministério ainda assim veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do seu resplendor do rosto, que ainda que era desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Veja, Paulo não está tratando a lei como desnecessária, mas dizendo que a lei era limitada. A lei gerou morte porque ela não conseguia dar conta da complexidade que envolve o ser humano. Por que razão? A lei pretendia ser algo que inibisse os comportamentos pecaminosos dos seres humanos, mas de fora para dentro. A lei pressupunha que havia nas pessoas algo que motivava essas pessoas a se comportarem de uma forma negativa para o grupo. E porque a lei pressupunha que havia isso, então ela colocava um interdito: não matarás. Ora, eu só digo que você não deve matar se eu partir do pressuposto que você pode ter a possibilidade de vir a cometer um homicídio, um assassinato. Porque se eu não considerar que você é capaz de cometer um assassinato, para que é que eu vou mandar você não matar? Ocorre que a lei tenta inibir ou fechar o homem, o ser humano, para a possibilidade de cometer o mal, de fora para dentro.
E para Paulo isso vai ser uma coisa desvanecente, ou seja, uma hora essa lei não dá conta. Por que não dá conta? Porque ela não opera uma mudança de dentro para fora. Mas o Espírito Santo não, ao contrário, na mentalidade paulina, o Espírito Santo, ao nos habitar, cumpre o que havia sido prometido por Jesus. Quando vier o Espírito, vos convencerá, ou seja, agirá nas suas consciências e os convencerá do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo opera numa lógica inversa à lógica da lei. O Espírito Santo age em nós de dentro para fora. E esse ato que o Espírito Santo faz e que é defendido por Paulo, é algo que nos custa muito caro. A liberdade de consciência é algo defendido, especialmente pelos batistas, há muitos anos, através de sangue. A liberdade de consciência, inclusive, compõe os 6 pilares da declaração doutrinária dos batistas, do qual o primeiro fala a respeito da Escritura Sagrada, e o segundo fala da total liberdade de consciência de cada indivíduo. Essa liberdade de consciência é algo que faz com que as escamas dos nossos olhos caem. Você já viu aquele tipo de brincadeira, que alguém coloca uma venda nos olhos, e outro fica gritando para que o outro tente acertar o caminho, quem está com o olho vendado? Aí ele está lá com o olho vendado, e alguém está gritando, vai para a direita, agora para frente, para a esquerda, e cuidado, devagar, para frente, isso, para, vocês acharam que eu ia cair? Sabe esse negócio que alguém fica ditando regras, que fala assim, ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro, isso é limitar a consciência, isso não é gerar consciência, isso é limitar a consciência. Abre-se o parêntese. Na maioria das vezes, a religião ou as religiões propõem limitação de consciência. Fecha parênteses. O Evangelho de Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo, ele vem como que essa ação de tirar dos nossos olhos, essa venda que está nos nossos olhos, e de repente a gente olha e vê, opa, agora não precisa de ninguém gritar para mim o que eu devo fazer, eu estou vendo o que eu devo fazer. Eu não preciso que ninguém diga para mim que eu devo ir para a direita, eu devo ir para a esquerda, eu devo ir para trás, ou cuidado para você não cair. Eu não preciso disso, porque o Espírito Santo que em nós habita, age de dentro para fora, trazendo à nossa mente a libertação, como que escamas caem dos olhos, assim acontece com Paulo, como que vendas dos nossos olhos caem, como que o véu que está sobre o rosto cai, e agora nós não precisamos de uma lei, por mais importante que ela seja e tenha o seu lugar, mas agora a liberdade que nós temos não é de algo nos imposto, mas é de algo que é gerado através de nós. Não é uma mudança de fora para dentro, mas é algo que por nós, porque eu sou transformado, eu tenho uma nova visão de mundo e uma nova visão de mim dentro do mundo. É uma mudança que é gerada a partir de mim para fora. Aí a lei começa, ou aí as escolhas começam a fazer sentido. Aí as ideias começam a fazer sentido. Porque a lei, embora gloriosa, como ele disse, ou seja, embora ela tenha tido seu lugar, sua glória era desvanecente. Limitada. Ela ia não se dava apagando. conta. Chega uma hora que não adianta eu falar para você não matar. Nós podemos comparar com a nação brasileira. Nossa nação tem Constituição Federal, tem Código Civil, tem Código Penal, tem um monte de lei. É importante. Todo mundo vive segundo essas leis? Sim ou não? Mas por que não? Não tem lei? Porque lei não opera mudança interna. Ela pode te oferecer balizas, ela pode anunciar sanções, ela pode definir limites, mas eu só me comportarei deste ou daquele modo se a minha consciência me impelir a isso. E o Espírito Santo é um libertador das consciências, porque ele é quem deve operar no nosso interior para nos convencer daquilo que nós devemos ou não devemos fazer. Ocorre que o que está acontecendo na igreja de Corinto? O povo parece que está achando essa liberdade dada pelo apóstolo Paulo demais. Como assim? Quer dizer que pode tudo? Nós queremos um líder que diga para a gente como é que nós vamos agir. Não é assim também que a gente busca muitas vezes na igreja? Pastor, isso é pecado?
Pastor, aquilo pode, aquilo não pode. Ô filho, vai buscar o Espírito Santo, Deus, rapaz, e deixa ele trabalhar na sua consciência. Eu não sou Espírito Santo. Tem gente que Não é vai para a minha função. igreja esperando um guru Eu não sou guru que de ninguém. diga o seguinte: vá para a direita, vá para a esquerda. Pastor, o que o senhor acha que eu tenho que fazer? Ora, o Espírito Santo é libertador da sua consciência. É você, na companhia do Espírito Santo, que deve pensar sobre aquilo que você deve ou não deve fazer. Sabe qual que é a nossa função aqui? Facilitar com que você tire as próprias vendas, para que você tire sozinho as próprias vendas dos olhos. Nosso objetivo aqui não é ditar mais uma regra, mas é dar a você a possibilidade de escolha, de consciência, e de chegar e dizer: eu quero tirar a venda dos olhos, agora eu quero andar pelo Espírito, eu quero andar por aquilo que me move, eu quero andar pela consciência que o Espírito Santo me conduz. É isso que Jesus diz quando ele diz: quando vier o Espírito Santo, é Ele quem vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. É o João Espírito 18, Santo quem 16, convence. Qualquer outra tentativa é tentar botar mais uma regra que vai falhar. Já viu em casa com o filho? Quanto mais você fala para o menino: menino, não faz bagunça, não faz bagunça, não faz bagunça, mais bagunça o menino faz, sim ou não? Não, ou então você dá uma regra, você fala: ó, não pode xingar, não pode xingar, não pode xingar, não pode xingar. Aí na sua frente fica assim: ai meu Deus do céu, meu pai vem me xingando, vai me dar uma coça. Ai meu Deus do céu, ai eu não posso xingar. Ai Jesus, eu não vou xingar não, porque meu pai me vê, nossa, eu sinto, Jesus Cristo. Aí o pai sai, deu as costas, o menino está no parquinho jogando bola sozinho, tem ninguém perto. O que ele faz? Eita, porque na verdade foi gerado nele uma regra, mas não foi gerado nele a consciência do porquê não. Ou um princípio interno que disso. mude a consciência, né? Afinal de contas, por que não xingar? Que ética há nisso? Enquanto eu não processo na minha consciência as mudanças, a regra me contém por um tempo, mas chega uma hora que não contém mais. E o que é pecado para a Escritura Sagrada? Pecado para a Escritura Sagrada é tudo aquilo que fere a lei do amor. Uma vez chegaram para Jesus e perguntaram: Jesus, me responde aí sobre a lei e tal. Ele falou: o resumo da lei dos profetas, ou seja, da Bíblia hebraica, é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Resumindo tudo, qual é o mandamento? Amor. E o que é pecado? Pecado é ferir a lei do amor. Ferir a lei do amor. Então sou eu quem tem que chegar diante do Espírito Santo e perguntar sobre as coisas que afligem a minha vida, e à luz da sua ação na minha consciência perguntar: isso que faço é justo ou não é? Tem me destruído ou não? Sou eu que, na companhia do Espírito Santo, preciso perguntar sobre os padrões destrutivos que eu tenho estabelecido para mim, que eu tenho permitido que o outro faça comigo. Eu tenho que me perguntar: afinal de contas, as minhas atitudes nessa baliza do amor de Deus, do amor pelo próximo, do amor por mim mesmo, como é que eu vou usar esse paradigma para pensar as coisas que eu faço na companhia do Espírito Santo? Não preciso de um líder que me diga, não preciso. Parece que o povo lá de Corinto não estava muito satisfeito com isso. Eles acreditavam que era melhor ter alguém que os trouxesse na rédea curta, mas Deus não nos fez para ser gado de ninguém. Deus nos fez para vivermos livres, à luz da nossa consciência, avaliarmos aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, para pensar se devemos continuar fazendo ou se devemos abandonar. Isso é sensacional, porque especialmente a igreja brasileira, e aí a gente tem que falar de onde a gente está, especialmente a igreja brasileira, parece-me que temos por diversas vezes gerado esse filho que diante do pai, ou diante dos olhos de algum irmão da igreja, tem medo de tomar alguma decisão, simplesmente pelo fato de ser julgado, condenado, acusado por conta da regra da casa. Entretanto, quando esse mesmo está longe dos olhos, olha para a nossa igreja brasileira, quando esse mesmo está longe dos olhos, ele se julga livre para fazer o que ele acha que deve fazer. Por que então não pregar uma liberdade que se pode ser vivida mesmo diante dos olhos das pessoas? Por que não pregar uma liberdade que é conduzida por meio do Espírito Santo e não de uma regra doutrinária? Aí alguém está lá preocupado: ai meu Deus, será que pode beber vinho? Será que não pode beber vinho? Ih, toquei nesse assunto. Ai meu Deus, será que pode? Será que não pode? Aí vai um monte de cristão
para a Itália. Ninguém está vendo a gente aqui, só nós dois. Não posta foto não, porque vai que alguém, sabe? Mas aí a gente fica esperando que o pastor diga, avalie a luz da sua consciência, qual é o efeito que o álcool faz na sua vida? Porque pode ser. Porque pode ser extremamente destrutivo. Um dia, conversando com uma pessoa da minha família, entrou nessa conversa, e essa pessoa da minha família foi dependente químico por muitos anos. E aí começou a discutir com outro irmão da igreja que falava, não tem nada a ver uma taça de vinho. E a pessoa da minha família dizia, tem sim, não tem não, tem sim, tem não, tem sim. E um queria estabelecer para o outro o seu padrão. O que dizia que não tinha nada a ver tomar uma taça de vinho, falava, não tem nada a ver, tomar uma taça de vinho com a minha mulher. E a pessoa da minha família que dizia que não, falava, não, não, não. Aí até que uma hora essa pessoa da minha família virou e falou assim, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu fui dependente químico por 20 anos. Se eu tomar uma taça de vinho, eu vou tomar a garrafa inteira, eu vou tomar um engradado de vinho, eu vou subir o morro, vou cheirar 10 fileiras de cocaína, está entendendo? Aí o irmão assustou, falou bem assim, mas eu não sou assim. Aí ele virou e falou assim, mas você não é, mas eu sou, vamos parar com esse assunto. Aí eu te pergunto, basta eu chegar aqui e dizer uma regra, pode ou não pode? Para um, nenhum problema. Para o outro, extremamente destrutivo. A liberdade de consciência é você, a luz do Espírito Santo, perguntar, o que é que uma taça de vinho pode fazer com a minha vida? E como ela pode ser destrutiva para mim e para os meus? Agora precisa de alguém me dizer isso, ou eu posso, na companhia do Espírito Santo, ser livre e maduro e autônomo para decidir? Esse exemplo serve para tudo que a gente vai fazer na vida. Sobre os negócios que a gente faz. Sobre as escolhas que a gente faz. Irmão, se você tem consciência, presta atenção nisso. Porque para crente, às vezes algumas palavras são muito problemáticas, vinho é uma delas. É muito. Quando dentro da igreja. Né? Eu não gosto, eu não bebo. Por que não? Porque na família dele tem um histórico de alcoolismo que foi extremamente destrutivo. Eu particularmente, a experiência da minha vida é terrível. Mas é a minha experiência. A partir do momento que eu imponho a minha experiência a todos, aonde foi a consciência? Aonde foi a liberdade de consciência? Se o Espírito Santo é quem age, ou eu acredito nesse Espírito Santo, ou então eu rasgo a Bíblia. Porque a gente é mais ou menos assim, a gente acredita no Espírito Santo, entretanto, o Espírito Santo só é livre para fazer na consciência das pessoas o que o Senhor quiser, mas é o seguinte, galera, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, entendeu? Nesse ponto, eu me coloco no lugar do Espírito Santo, eu estou pecando como líder religioso, irmão. E aí, pela história do Evangelho, se eu me coloco no lugar do Espírito Santo, pela história cristã, se eu me coloco no lugar de Deus, eu estou me tornando um diabo na vida do outro. E jamais posso fazer isso. A nossa consciência é um valor muito caro, especialmente para os batistas. É um valor muito caro. E nós não pregamos liberdade de consciência, e a partir do momento que você se torna batista, agora você é livre de consciência e todo o restante deve ser condenado. Não, nós pregamos a liberdade de consciência, independente do credo, independente da religião, independente do pensamento de quem quer que seja. Por isso nós somos extremamente contra, eu estou falando de batista, fundamento batista, nós somos extremamente contra qualquer traficante de Deus. Que loucura é essa? Que absurdo é esse? Eu posso, porque eu digo que eu me acho sendo verdadeiro, eu posso ferir o sagrado do outro? Que liberdade de consciência é essa? Que loucura é essa? Que absurdo é esse? Se você tem liberdade de consciência, você está aqui, sabe por causa de quê? Porque você é livre. E assim como você é livre, você pode estar aonde você quiser agora. Qual é a minha oração? Que o Espírito de Deus conduza você, não que um líder religioso, mas que o Espírito de Deus conduza a sua história, a sua vida e as suas escolhas. E que você se conduza à luz do Espírito de Deus. Também não seja movido pela consciência do outro. Porque a consciência do outro pode ser extremamente destrutiva para você. Aquilo que dá certo na vida do outro pode ser extremamente destrutivo na sua vida. Então o que Paulo está dizendo é, eu não tenho direito de me colocar como Moisés na vida de ninguém. A glória de Moisés era devanecente, não dava conta.
Mas agora nós vivemos sob a tutela do Espírito, esse Espírito que age em mentes e corações, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Seja autônomo e autônoma, meu irmão e minha irmã, na companhia do Espírito Santo, ouvindo quem está com você. Avalie as suas escolhas, avalie as suas posturas, avalie as suas decisões, avalie as suas atitudes e pergunte: Espírito Santo de Deus, isso que eu faço é destrutivo, é pecaminoso, fere a lei do amor a mim, ao Senhor, a alguém que está comigo, me conduza pelo teu caminho. Para que vivemos um tipo de espiritualidade que coloca regras sem nenhum sentido? Sem nenhum sentido. Enquanto aquilo que é mais importante, mais caro para nós, que é a lei do amor, nós negligenciamos. De que adianta a gente querer entrar numa igreja e querer que o pastor monte a nossa playlist do Spotify? Se o mais importante, que é a misericórdia, a justiça, o perdão, a solidariedade, a gente nega. Para quê? Em nome de Jesus, o Espírito Santo vem nos libertar para que a gente possa ser maduro, a ponto de nos colocarmos diante de Deus, avaliarmos nossas escolhas, nossos caminhos, nossos valores, nossos processos, nossos relacionamentos e ver em que medida nós estamos agindo destrutivamente ou não, porque pecado é isso. Pecado é o que destrói. Pecado não é um conjunto de regrinhas morais sem sentido nenhum, não falar Nossa Senhora, não ouvir a música do Chitãozinho Chororó e não ver novela. Mas agora tem novela gospel, agora pode. Não é isso, não. Pecados são coisas destrutivas, e para alguns, a música do Chitãozinho Chororó pode ser uma destruição só. Dependendo da música. Para outros, ver a novela pode ser destrutivo, que só para outros não. A gente condena a novela e assiste série. Para uns pode ser destrutivo, para outros não. Você tem que avaliar a sua vida diante de Deus, os seus processos. Mas eu falei dessas coisas que para mim são tão banais. Mais importante. Mas tem gente que valoriza isso até hoje. Tem gente que valoriza e que sente falta, né, da gente bater aqui. É quase que um absurdo isso. Mas muito bem. Versículo 9 diz assim: se era glorioso o ministério que trouxe condenação, e aí falando sobre a estrutura de Moisés, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Esse Espírito Santo libertador age como denunciador das estruturas pecaminosas. Olha que interessante, ele vai dizer que o ministério do Espírito Santo é mais glorioso porque produz justiça, enquanto o outro ministério, o mistério da lei, trouxe condenação. Por que a lei trazia condenação, gente? Porque uma das limitações da lei é que a lei não dá conta da complexidade das estruturas que geram o comportamento pecaminoso. Veja, a lei só diz, vou explicar porque a frase talvez tenha ficado confusa. A lei só diz: não matarás. Mas a lei não dá conta de elucidar as circunstâncias estruturais e levam alguém a matar o outro. A lei só diz: não cobiçarás. Mas a lei não dá conta de explicar as estruturas injustas e denunciar as estruturas injustas que levam uma pessoa a praticar a cobiça. Vou dar um exemplo aqui, só para vocês, para a gente sintonizar. Por exemplo, você ama a sua família, eu acredito nisso. Eu acredito que você ama seus filhos. Eu acredito nisso. E a lei vai dizer para você não roubar. Não é verdade? Se você estiver morrendo de fome, se os seus filhos estiverem morrendo de fome, e todo mundo virar as costas para você, seja franco. Não, a gente vai morrer de fome, a gente é fiel até a morte. Aleluia. Usar um exemplo atual, a lei diz que você não pode entrar nos Estados Unidos ilegalmente sem receber visto de permanência. A lei diz isso. Mas a lei dá conta da complexidade que leva mexicanos e outros sul-americanos a carregar uma filhinha dentro da camisa e atravessar um rio para chegar do lado de lá. A lei dá conta dessa complexidade, pelo amor de Deus? Não dá. A lei não dá conta da estrutura injusta que leva as pessoas a agir contra a lei. Está entendendo? Isso não é uma... é legal. O pai não sabia não que era ilegal entrar. É claro que o pai sabe que é ilegal. Você acha que ele queria ir lá morrer? Ou você acha que um pai bota uma filhinha de 1 ano e meio dentro da camisa para matar ela no rio?
Só um psicopata faz isso. Eu não vou dizer que não tem psicopata, que a gente sabe que está cheio, mas não era o caso. A lei não dá conta de elucidar as injustiças estruturais que levam as pessoas a cometer atos infracionais. É por isso que o Paulo vai dizer que esse ministério da lei, ele só gerou condenação, porque você só vê o ato, mas você não denuncia as estruturas injustas. Então, quando o pai tenta cruzar uma fronteira ilegalmente, você só vê o ato, ele infringiu a lei. Mas o que leva um pai a fazer isso? O que leva um pai a colocar uma filha em risco? Imagina o tamanho do desespero de alguém para fazer tal ato. Eu não estou aqui julgando nem o ato da lei do país, e muito menos a ação do homem. Mas o que muitas pessoas fazem hoje em dia é se colocar nessa postura de juiz e de olhar, mas é óbvio que isso ia acontecer. Afinal de contas, se ele não morresse no rio, ele morria do outro lado. Agora imagina o desespero se fosse você, se fosse a tua filhinha, o teu filhinho. Imagine se fosse você, no desespero. No desespero, não serve lei, irmão, porque o amor sobressai a lei. A regra do amor ultrapassa a lei. O amor, ele extrapola a lei. O amor pega a lei e rasga se for necessário, porque a lei só serve quando é pautada no amor. E se ela não é pautada no amor, para que serve a lei? Só para condenação. Ela condena. Mas o Espírito que nos liberta, nos tira a venda dos olhos para denunciar as estruturas injustas. Há muitos pecados que são fruto de questões estruturais, que estão para além das questões individuais. E me parece que hoje os púlpitos das nossas igrejas estão especialistas em denunciar pecados individuais, porque é muito fácil, basta você pegar a lei e comparar com o ato. Mas nós somos pouco hábeis em denunciar os pecados estruturais. O que leva uma pessoa a matar, o que leva uma pessoa a roubar, o que leva uma pessoa a cobiçar. Você fala, não pode cobiçar, beleza, mas aí você entra no Facebook, no Instagram e você vê um mundo. Aí você vê uma foto da pessoa com um pezinho em Cancún. Você vê um mundo. Aleluia. Aí você fala, como o irmão é abençoado, glória a Deus pela vida dele. Como que eu não vou cobiçar? Eu vejo um mundo. E um mundo que diz que eu só tenho valor se eu acessar esse tipo de coisa. Um mundo que diz para mim que se eu não consumir, eu não existo. Um mundo que diz para mim que se eu não morrer de trabalhar, eu não sou bem sucedido. Um mundo que diz para mim que se minha conta não for gorda, eu não vou ser uma pessoa bem-sucedida na vida. E ao mesmo tempo um mundo que não te dá garantia de nada. Nem se você vai aposentar ou não, né? Não te dá garantia de nada. A gente ri, mas é trágico até às vezes. Sabe, quando a gente olha para as nossas estruturas, a gente tem a tendência de olhar para nós como se nós fôssemos donos da verdade. E aí o que a gente faz? A gente vai e olha para alguns países que perseguem cristãos e fala assim, nós precisamos ir para esses países e levar o evangelho para lá. Mas o que seria levar o evangelho? Será abrir uma igreja? Levar o evangelho é trazer transformação estrutural em tudo. Levar o evangelho é levar mudança de realidade. Aí imagine que, Coreia do Norte, você não pode levar o evangelho, porque a estrutura ditatorial da Coreia do Norte diz que não pode abrir uma igreja batista aqui, não é assim que funciona. Aí a gente vai como clandestino para lá, chega na Coreia do Norte, e quando chega naquele ambiente e começa a pregar o evangelho, um monte de gente aceita Jesus, começa a se converter, aí a gente começa a abrir igreja, doidado, aí agora 100% da população se diz cristã, aí a gente vira e fala assim, agora aqui o país é cristão, meu irmão, dá licença, hein? Ninguém mais pode vir para cá, nós só pegamos essa ditadura e transformamos nessa ditadura, mas continuamos no mesmo sistema ditatorial. A sensação que eu tenho é que muitas igrejas cristãs, e aí nós vamos trazer para a nossa realidade do Brasil hoje, se colocam nessa postura de trazer uma mudança religiosa ditatorial, quando na verdade a proposta do Evangelho de Jesus, a proposta do Espírito Santo é trazer liberdade às consciências, é trazer uma ruptura, é desestruturar toda essa base pecaminosa que existe ao nosso redor e trazer céu para a terra. É esse molde que nós temos.
É um questionamento de estruturas injustas, porque para a gente hoje não faz tanto sentido, mas por que é que tinha tanto problema chamar Jesus Cristo de Senhor no primeiro século da era cristã? Porque o Senhor era César, e reconhecer o senhorio de César, o imperador romano, era reconhecer aquela estrutura injusta do império como sendo possível. Mas dizer que Jesus Cristo era o Senhor era denunciar as estruturas injustas do império, dizer, não, nosso Senhor não é o César, nosso Senhor é este que é amor. Então o cristianismo ele precisa ser uma religião, uma fé que questiona as estruturas pecaminosas, mais do que condena pessoas individualmente. Nós nos tornamos a fé de condenar as pessoas individualmente, mas não questionamos as estruturas injustas. E me parece que Paulo está falando que esse é justamente o limite da lei. A lei promove condenação, tá, e daí? Mas e as mudanças estruturais? A lei não promove. Mas o Espírito Santo libertador precisa promover mudanças estruturais. O cristianismo precisa questionar as estruturas pecaminosas que colocam a nossa existência individualmente em questões de vulnerabilidade, inclusive para práticas pecaminosas. Qualquer estrutura, governo, religião, pastor, padre, pastora, bispo, apóstolo, quarta pessoa da Trindade, qualquer estrutura, se for opressora, se for escravizadora, se for para colocar venda nos nossos olhos, não presta para o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Jesus e o Espírito que em nós habita é o Espírito da libertação e não da escravidão. Denunciemos estruturas injustas, denunciemos a intolerância religiosa. Inclusive isso aqui está no nosso documento escrito na Assembleia da Convenção Batista Brasileira, realizada em Natal, em abril desse ano. Um dos 5 tópicos de um documento coletivo preparado na convenção dizia contra a intolerância religiosa. Nós temos que ser gente que denuncia. Se nós queremos liberdade para a nossa fé, nós temos que lutar pela liberdade, pela fé dos outros. Nós somos historicamente muito perseguidos por conta da nossa fé. Sabe como matavam batistas no passado? Por conta de intolerância religiosa. Nós somos alvo de intolerância religiosa, gente. Matavam batistas afogados para poder zombar da nossa forma de batizar as pessoas. Matavam afogados. Sabe quem matava afogado? Outros cristãos. Inclusive protestantes. Como é que nós podemos hoje aplaudir um ato de intolerância religiosa de um bando de traficantes chegar e ameaçar centros de candomblé? Eu não preciso ser candomblecista para defender que eles tenham liberdade de lidar com a religião deles, sem serem ameaçados por ninguém. A gente pode discordar do pensamento da fé, mas a gente não pode eliminar o ser humano que está por detrás disso. Entenda uma coisa, hoje pela manhã eu disse isso. Deixo claro, isso é uma defesa, está em documento oficial dos batistas, para depois ninguém que está me vendo pela internet falar que eu estou... Vai que pegou só essa frase. Porque aí vai botar um monte de ista de características para mim. Meu único ista é batista. Está lá, pode pegar o documento. Ana Batista, inclusive. Intolerância religiosa é algo que nós, não, como batista, não toleramos. Temos que denunciar as estruturas injustas do racismo no Brasil, que é estrutural. Às vezes nem se percebe, né? Nem se percebe, temos que denunciar. Não, isso é uma atitude racista, não pode acontecer. A gente nem se questiona. As estruturas machistas, as estruturas misóginas, temos que questionar, temos que denunciar. Por quê? Porque o Espírito Santo nos liberta para ver os pecados estruturais, não só os individuais. Porque hoje a gente está numa coisa, sabe, de muita culpabilização da pessoa. Às vezes a gente tem inclusive dentro das igrejas, tem umas vertentes assim, sabe por que você não está vivendo o melhor de Deus para a sua vida? Porque você não tem pensamento positivo, você não profetiza. Profetiza o bem, que você vai ganhar o bem. Seja grato, você tem que ter gratidão no seu coração e pensamento positivo. Você vai vencer, você vai vencer. Ô gente, pelo amor de Deus, isso é muito infantil e simplório. O mundo é um mundo desigual, injusto. Aí você sai do domingo, vai para casa e fala assim, pensamento positivo, eu vou vencer, pensamento positivo, eu vou vencer, pensamento positivo, eu vou vencer. Aí você acorda segunda-feira e encontra seu chefe. Aí você sai com a culpa danada, porque você fala assim, meu Deus do céu, meu pensamento positivo não está o suficiente, meu Deus, mais pensamento, vou vencer. Gente, traz mais escravidão, entendeu? Traz mais opressão, traz mais dor, traz mais mal. Aí o povo fica se sentindo culpado, meu Deus, eu estou com um pensamento tão positivo, eu estou agradecendo tanto e as coisas não estão acontecendo, porque as estruturas são injustas.
Infelizmente, o mundo São jaz no maligno. injustas, e a gente tem que denunciar, porque às vezes você está com aquele sentimento, sabe? Meu Deus, eu acho que eu não sou grato o suficiente, eu não faço o suficiente, eu não tenho pensamento positivo o suficiente, eu não oro o suficiente, eu não leio a Bíblia o suficiente. Enquanto você está achando que o problema é você, tem uma estrutura que te impede de ser menos ou mais do que isso. E a gente não vai denunciando, a gente não vai criticando, a gente não vai problematizando, a gente não vai se unindo a outros para falar, epa, o que é isso? Que tipo de jornada de trabalho é essa que não deixa? Mas aí você vem para a igreja, o pastor cobra de você. Está fazendo culto doméstico com seus meninos? Está lendo a Bíblia na sua casa? Está fazendo momento devocional? Por isso você não está sendo abençoado. Por isso você não está sendo abençoado. Por isso não está sendo abençoado, você sai com aquela culpa. Mas ninguém problematiza a nossa jornada de trabalho. Agora, a gente tem que trabalhar até morrer, enfim. Imagine só, mas imagine só. Isso está interligado com a liberdade de consciência. Toda vez que a gente faz momento de ofertório aqui na igreja, a gente lembra sempre isso. Ninguém é obrigado a participar. Se eu chegasse como líder religioso, como muitos fazem, vendendo a palavra, e dissesse, você tem que fazer isso para você ser abençoado. Você tem que fazer isso porque a regra manda. Você tem que fazer isso porque é lei. Você pode até doar na escravidão. Agora, mais abençoado é quem dá só porque é obrigado a fazer? Ou quem dá porque é generoso e liberal, livre, e pode fazer isso porque tem vontade de fazer? Só que às vezes as estruturas são escravizadoras e partem muitas vezes do próprio sistema religioso, porque é cômodo para mim, irmão. É cômodo para o líder religioso chegar e dizer assim, você tem que fazer isso, porque afinal de contas, como líder religioso, esse CNPJ precisa pagar a conta. Aí como líder religioso, eu encho você de tensão, eu encho você de mal, eu encho você de culpa. Aí você vai dar, você dá pela culpa. Aí você fala assim, nosso Deus, misericórdia. Tomara que o pastor esteja vendo o que eu estou dando. Ou então você dá pela cobiça. O pastor pregou, porque afinal de contas, quem der vai ser 100 vezes mais abençoado. Irmão, isso é melhor que bolsa de valores, filho. Agora quem dá por generosidade, por liberalidade, por liberdade, sabe, irmão, às vezes a nossa própria estrutura nos escraviza. E se for religião, se for governo, se for pessoa, se for sistema escravizador, Jesus não está no meio. Aliás, só vai estar no meio como aquele que liberta as pessoas. Independente de qual é o sistema. Você pode estar dentro da igreja. Se estiver escravizado, Jesus quer te libertar, filho. E é por isso que a gente tem buscado aqui, sabe? Com todas as nossas falhas, porque todo mundo, ninguém é perfeito, né? E estamos todos em processo. Mas estabelecer um espaço de leveza para a gente servir a Deus. Espaço de leveza. Para a gente servir a Deus com liberdade de consciência, de acordo com aquilo que o Espírito Santo tem ministrado no nosso coração. Muita gente não entende. Acho que a semelhança da igreja de Corinto, tem gente que queria os pastores mais rédea curta, sabe? Deus vai te matar, vai te mandar para o inferno, seu infeliz, seu miserável. Né? Isso é o diabo. Aí chama a gente de um tanto de coisa. Seus liberal. Seus liberal ainda, seus nem liberal, é bem mineral, é meio seus liberal. Seus negócio. Liberal não. Libertador crente, sim. Sim. Libertador sim. Não quero gaiola para mim, vou querer para os outros. Para terminar. Versículo 18 diz assim: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Esse Espírito Santo libertador age como gerador de esperança no mundo. A palavra do Evangelho é a palavra das boas novas. A palavra do Espírito Santo é a palavra de esperança. A palavra do Espírito Santo não é opressão. É esperança. Olha o versículo 12. Visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Por que isso? Porque agora nós temos a face descoberta, contemplando a glória do Senhor, e vamos sendo por Ele transformados de glória em glória. O Espírito Santo age no mundo sendo um gerador de esperança para nós e para os outros, para o mundo inteiro. Agora eu queria recorrer ao Paulo Freire para falar um pouco de esperança. Paulo Freire tem uma fala muito interessante, que ele diz que a gente deve ter esperança, mas não do verbo esperar, mas do verbo esperançar. Porque esperança que espera não é esperança, é espera. Esperança que não age não é esperança, é espera.
Ele diz que a gente tem que ter esperança do verbo esperançar, no sentido de uma esperança que se coloca em ação e em movimento. E me parece que essa análise do Paulo Freire é muito interessante para a gente poder ler aqui a fala do apóstolo Paulo. Porque o Paulo está dizendo que a gente olha para a face do Senhor, contemplando a glória do Senhor, mas a gente não fica na contemplação, esperando. Ah, que lindo, a glória do Senhor. Um dia nós vamos viver lá na glória, porque tem essa também a dos crentes, né? Que está tudo ruim. Essa vida aqui não dá nada, mas um dia nós vamos estar na glória, aleluia. Aí você fica olhando para a glória e esperando. Deixa tudo aqui se lascar. Mas o Paulo parece que não está falando disso não. Me parece que o Paulo está indo nessa direção que um dia o Paulo Freire chamará de esperançar. Ele fala bem assim: nós contemplamos a glória do Senhor e segundo a sua imagem, ou seja, de acordo com essa visão do futuro que temos, nós vamos sendo transformados com a glória cada vez maior. Essa visão de futuro, essa visão da glória, nos move não a esperar, mas a esperançar. Ele nos coloca em movimento. O Espírito Santo é sopro de Deus que nos anima a fazer alguma coisa. Então a esperança que nós temos não é só para o futuro, é uma esperança que começa aqui, mas se desdobra para aqui e além. É por isso que o Espírito Santo é tão libertador, porque não é só uma libertação para o futuro, é uma libertação para já, libertados das nossas consciências, libertar da nossa capacidade crítica, de denunciar as estruturas injustas, libertar da nossa possibilidade de começar a agir aqui de glória em glória. Então nós vamos esperançando, não esperando. Eu te pergunto com relação à sua vida, na sua vida pessoal, na sua vida comunitária, profissional, você espera ou esperança? Você espera ou esperança? Esperança do verbo esperançar. Eu tenho uma visão de futuro e essa visão de futuro me anima, me move, me coloca um chão através do qual eu vou caminhar. E é porque eu vou esperançando que eu vou fazendo coisas de acordo com a visão da glória. Porque eu estou esperançando e quero liberdade de consciência para mim, que eu quero liberdade de consciência para quem anda comigo, para quem convive comigo. É porque eu estou olhando e denunciando as estruturas injustas, que eu paro de ficar simplesmente responsabilizando a mim e o outro, e começo a me colocar num projeto coletivo, de questionar todos nós. Isso é olhar para frente e ter o céu como limite. É olhar para frente e ter o padrão celestial como limite. Quando nós cristãos imaginamos o céu, nós imaginamos o lugar onde dos nossos olhos serão enxugados toda lágrima, diz Apocalipse. Nós esperançamos um lugar, nós queremos um lugar onde não haverá dor, tristeza, injustiça. Nós temos essa visão lá na frente, mas isso não pode fazer com que a gente fique só imaginando e contemplando o futuro. Ah, o futuro vai ser lindo, que legal. Mas isso deve servir como motivação para que a gente traga aquele modelo e parta daqui. Como é que eu posso pegar esse padrão que nós chamamos de céu e trazer para a realidade a partir daqui? Se você olhar a Bíblia Sagrada, você olha para trás, você vê um paraíso. Não é assim? Se você olha para frente, isso em Gênesis, se você olha para frente em Apocalipse, você vê um paraíso. E entre esses dois paraísos existe uma humanidade. Nós temos algo lindo, um projeto lindo de Deus, chamado paraíso. Mas não é um projeto só, ou como um ideal para além, é um ideal para hoje. É um modelo para agora. Eu queria que a gente encerrasse cantando uma música antiga. Cadê Yuri? Está aí? Yuri, essa vai sair no improviso. Mas essa aí, se eu não souber cantar essa, meu irmão, sabe cantar mais nenhuma. Eu navegarei no oceano do Espírito. Eita, essa tem que ser antiga. Eu queria que a gente cantasse essa música para a gente fazer uma oração. Nós estamos terminando hoje a nossa série Pentecostes. E nós vamos orar pedindo ao Espírito Santo para vir encher o nosso coração como naquele dia de Pentecostes. Para quê? Para termos libertos a nossa consciência. Para podermos denunciar os nossos padrões destrutivos. Sem precisar de ninguém te apontar. Que você tenha essa capacidade de olhar para dentro de você e falar: meu Deus, como é que eu estou me destruindo? Como é que eu estou destruindo quem convive comigo? Como é que eu estou destruindo
os meus relacionamentos, a minha saúde. Meu Deus, me mostra os meus padrões destrutivos, sem que ninguém precise colocar uma regra para mim, mas que eu possa mudar de dentro para fora, de dentro para fora. Senhor, eu quero que o Senhor venha encher, como no dia de Pentecostes, para eu ser capaz de ter uma consciência crítica para denunciar as estruturas injustas que me fazem sofrer e que fazem o meu semelhante sofrer, para eu não ser uma pessoa que anda aqui nesse mundo apaticamente. Senhor, vem visitar a minha vida como no dia de Pentecostes, para eu ter esperança de que pode ser melhor, mas não esperança do verbo esperar, esperança do verbo esperançar. Feche teus olhos. Vamos cantar essa música como forma de oração. Se você souber essa canção, feche teus olhos, senão eu vou pedir para projetar ali para você. Essa aí todo mundo? Quase todo mundo. Vamos pedir ao Senhor. Senhor, mas faça essa oração. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus de eu adorarei que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce, vem como em e enche-me de novo. Pai querido, nós queremos clamar ao Senhor, Espírito Santo de Deus, que o Senhor encha-nos, e que o Teu encher arranque dos nossos olhos toda venda, toda máscara, todo véu. Que o Teu Espírito Santo traga sobre a nossa mente libertação, e libertação tal que nos permita agir e viver nesse mundo conscientemente, não por indução do sistema, não por indução das propagandas, não por indução da religião, mas pelo mover do Teu Espírito em nós. Que as decisões que tomarmos sejam tomadas com a liberdade que o Espírito Santo nos concede para pensarmos e para agirmos, e que essa liberdade traga sobre nós libertação, mas não traga sobre nós libertação para oprimir ninguém, mas traga sobre nós libertação para libertar pessoas. Traga sobre nós libertação para levar o espírito de libertação a todas as pessoas, não para levar um cristianismo de opressão, mas um evangelho de boa nova, não para levar uma lei e uma regra religiosa, biblicamente comprovada, mas para levar as pessoas o Espírito que age dentro de nós, a partir de nós, e tem o amor como fundamento. Eu te peço, Espírito Santo, no nome de Jesus, que o Senhor possa nos auxiliar a esperançarmos na nossa casa, na nossa própria vida, mas também na nossa família, no local onde estamos trabalhando, no nosso meio de relacionamento, que possamos esperançar por ambientes mais justos, por ambientes mais agradáveis, mais leves, por ambientes mais espirituais, por que não dizer, por ambientes libertadores. Nos ensine, Jesus, nos ensine por meio do Teu Espírito Santo a sermos parecidos com Cristo, e que a régua que usarmos para medir a nossa espiritualidade
não seja o tom de voz, a roupa que vestimos, a música que ouvimos, ou a forma como colocamos a impostação da nossa voz, o nosso linguajar, mas que nós sejamos reconhecidos por um amor libertador, por um espírito libertador, por um amor que supera a lei, por um amor que abraça, não empurra, por um amor que acolhe, não espanta, porque o Senhor Jesus, que é essa nossa régua, seja o nosso padrão de espiritualidade, que em Ti, por meio do Teu Espírito Santo, possamos nos avaliar o quão espiritual somos, quanto mais parecidos nos tornamos com o Cristo, e quanto menos espiritual somos, quanto mais distantes da imagem do Cristo estamos. Nos ensine isso, Espírito Santo. Nós precisamos disso, de sermos uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia do Espírito libertador, no nome de Cristo Jesus, amém, amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a libertação do Espírito Santo, seja sobre nós e sobre todos aqueles que convivem com a gente, sobre toda a igreja de Jesus, e sobre todas as pessoas espalhadas pela face da terra, porque o nosso Deus é um Espírito libertador. Que haja liberdade para nós e para todas as pessoas, em nome de Jesus, amém e amém.